Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa tarde nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. Aleluia! O Senhor nos deu uma palavra nesta tarde, encontra-se em Lucas capítulo 3. Vamos estar lendo o versículo 2, do versículo 2 até o versículo 9, que vai dizer-nos assim: Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus. Aleluia! A João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escombrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não der bom fruto, cortar-se-á e lançar-se-á no fogo. Oh glória! Nós sabemos que João, por parte de mãe, era primo de Jesus, porque Isabel era prima de Maria. Mas a Bíblia nos diz que quando, aleluia, o anjo apareceu a José, pai de Jesus, o anjo disse: não tem mais em receber Maria, tua noiva, em desposá-la como esposa, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus vem se referir a João quando ele diz: os nascidos de mulheres, não há um que é maior do que João, porque Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, não foi nascido do homem e da mulher, mas sim pelo Espírito Santo. Nasceu por uma mulher porque Deus quis assim, mas ele não era filho de homem, mas sim gerado pelo Espírito Santo. João, quando recebeu ali a visita de Maria em sua casa, quando ele estava ainda no ventre de Isabel, a Bíblia diz que João começou a saltar dentro da barriga de Isabel, de tanta alegria. A presença do Espírito Santo tomou, e Deus profetizou quando falou para Zacarias, quando ele estava oferecendo incenso ao Senhor, que o menino seria cheio do Espírito Santo. Aleluia! Quando Zacarias abriu sua boca, depois de estar mudo por um tempo, Zacarias profetizou: este menino preparará o caminho do Senhor e será cheio do Espírito Santo. E assim aconteceu. Aleluia! Desde o ventre João Batista já era cheio. Ele foi criado no deserto, se preparando. É por isso que eu sempre falo: o deserto não mata crente, o deserto prepara. Jesus passou 40 dias e 40 noites se preparando, e depois disso começou a fazer milagres e maravilhas. Oh, aleluia! Estamos no primeiro dia de 2025. Comece a partir de hoje, dar lugar para o Espírito Santo, para você ser cheio e cheia do Espírito Santo, como João Batista era. Vai dizer no versículo 2: veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele foi preso, aleluia,
Perdão, quando João Batista foi preso, me perdoe, falei errado, perdão, Senhor. Quando João foi preso, o Senhor foi preso no momento da crucificação, mas antes disso ele não foi preso. Antes dele, João foi preso primeiro. E quando João foi preso, Jesus começou a pregar o evangelho do arrependimento. Jesus falou: se arrependam, crer no evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho, porque o reino de Deus está próximo. E esta é a mensagem de hoje. Jesus está voltando, o reino de Deus está próximo. João Batista pregava o arrependimento. João Batista batizava para que o homem tivesse perdão dos seus pecados, sendo batizado nas águas, morrendo o velho homem e nascendo um novo homem do Espírito. Como Jesus falou para, aleluia, Nicodemos, é necessário o homem morrer, o velho homem, nascer um novo homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então deixa o Espírito Santo te guiar a partir de hoje. Versículo 4 nos diz: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, endireitai as suas veredas. Veredas, quando foram perguntar a João Batista, aleluia, quem és tu? És um profeta? És Elias? És o Cristo? João Batista disse: eu não sou ninguém, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. O que importa é que Cristo cresça e eu diminua, desapareça, porque eu não sou digno nem de atar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e no Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia! João Batista disse: ele veio para endireitar as veredas. Eu somente preparo o caminho e proclamo: endireitai as vossas veredas para receber o Salvador da humanidade. Aleluia. E todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escombrosos se aplanarão. Ele veio para aperfeiçoar o homem. Ele disse: ser perfeito, porque o vosso Pai é perfeito. Aleluia, para a gente buscar a perfeição, endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas e andar no caminho reto, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. As palavras de João é as mesmas palavras de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele disse: toda carne verá a salvação de Deus, porque a Bíblia diz que no dia que ele vir, todo olho o verá. Aleluia. E vai chegar o dia que todo joelho vai ter que se dobrar perante ele, querendo ou não. E que toda língua vai ter que confessar que só o Senhor é Deus. Mas hoje você tem o direito de dobrar o teu joelho, de escolher dobrar o teu joelho e adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas naquele dia as pessoas não vão ter escolha. E mesmo aqueles que adorar força, muitos vão para a perdição, porque está sendo forçado. Mas hoje, se você escolher adorar Ele, servir a Ele, viver para Ele, você alcançará a salvação e verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? E hoje os pregadores, a maioria, ainda há pregadores verdadeiros, mas a grande maioria se corrompeu e prega só bênção, só chave, só vitória. E João Batista chamava ela de raça de víboras, e o povo gostava da pregação de João porque era verdade. A multidão seguia João Batista, assim como seguiu a Jesus também depois da prisão de João Batista. Então vamos pregar a verdade, viver a verdade, ser testemunho e ser exemplo para que as pessoas venham ver a nossa vida e aceitar Jesus e viver para Cristo. Aleluia. Paulo diz que o homem ou a mulher não pode cuidar da obra de Deus se primeiro não for exemplo na sua casa. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. João fala: venham produzir frutos de arrependimento, frutos bons, como diz em Gálatas capítulo 5, frutos do Espírito Santo. E o povo de Israel dizia: nós temos pai, como pai Abraão, não precisamos de Jesus. E João Batista disse: Deus pode tirar filhos de Abraão até dessas pedras. E
próprio Jesus disse a Abraão, quando me viu sair da glória, Abraão se alegrou. Quem é Abraão? Perto de mim eu sou desde o começo. Jesus disse, desde a criação eu estou com o Pai. Abraão nem existia, eu criei todas as coisas com o Pai. Quem é Abraão? Perto de mim. Abraão é apenas um servo normal como qualquer outro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a verdade. Jesus disse, eu sou. Ele é. Eu creio que é o mesmo Deus que se apresentou para Moisés na sarça ardente, dizendo, diga para o meu povo que o Deus eu sou te enviou. O meu nome é eu sou. Aleluia. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Versículo 9. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. É o que o Senhor diz para nós em João capítulo 15, se não me engano, versículo 4. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. O galho, o nosso Pai, o nosso Deus e Pai é o agricultor. E todo galho que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Mas todo aquele que der bom fruto, o Pai o limpará e dará mais fruto ainda. Então temos que dar bom fruto para o reino de Deus, porque quando damos bom fruto, o Senhor nos limpa e a gente vai dar mais fruto para a glória de Deus. Mas quando não damos fruto nenhum na presença do Senhor, aí somos cortados e lançados no fogo. Então reflita sobre esta mensagem nesta tarde. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus venha abençoar o vosso ano. Em nome de Jesus, que esse ano venha a ser como o ano que Israel saiu do cativeiro, ao fim dos 70 anos. A Bíblia diz no livro dos Salmos que eles voltaram sorrindo, aleluia, e alegres, aleluia, para Israel, para Jerusalém novamente. Aleluia, que esse ano venha a ser como o ano do jubileu, o qual os servos eram libertados e recebiam as suas terras de volta. Aqueles que venderam recebiam de volta a sua terra e a sua liberdade novamente. Que venha a ser um ano abençoado pelo Senhor. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.